Bom dia, somos o Jornal do Campeche, trazendo para vocês uma entrevista exclusiva com o Sr. Ataíde, morador antigo e desbravador aqui das causas sociais e da luta pelo bairro do Campeche e todo o sul da ilha. Bom dia, Sr. Ataíde. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a associação de surf aqui do Campeche, há quanto tempo ela existe e como que foi a história de fundação dessa associação. Na década de 78, 79, começou a primeira invasão das dunas em direção ao Morro das Pedras. A gente, 79 para 80, a gente fundou uma associação de surf, porque a gente precisava de uma figura jurídica para defender os interesses da associação, para que aquela invasão, aquele crime ambiental, não se perpetuasse. E a gente começou a lutar e mostrar que aquela área tinha uma importância. E foi procurado na época o Ministério Público, inclusive a gente foi aconselhado por eles, o Ministério Público Estadual na época, de fundar uma entidade, e fundou-se a Associação de Surf. De lá para cá, a Associação de Surf participou de grandes conquistas, entre elas, principalmente, o Parque do Peri, né? Junto com o MEL, o Movimento Ecológico Livre, que é da universidade, que fazia parte, em 1978, e conseguimos em 81 o Parque do Peri, Lagoinha do Leste, e outras conquistas. Nisso está a Ponta do Coral, está o Parque da Luz, várias lutas. E em 1986 nasceu a Associação de Moradores do Campeche, que foi uma divisão política quase dentro do bairro, em função de que o Conselho Comunitário, no passado, tinha muito aquele vínculo partidário, né? Um compromisso direto com a política, chamado PDS e tal, e o interesse da comunidade não era muito respeitado. Nessa época já nascia a luta pelo campo da aviação, e com isso ela se uniu à Associação de Surf do Campeche. Então era comum nós estarmos na Câmara do Vereador, e o último ônibus do Campeche era 10h40. E a Câmara do Vereador, nas sessões que tinha lá para aprovar o Parque do Peri, pediu um recesso de 2 horas para ver se a gente ia embora, né? Para pegar o último ônibus para poder voltar ao Parque do Peri e dizer não para o Parque do Peri. E eu me lembro que a gente ficava lá na Câmara, perdia o ônibus e vinha eu, muitas vezes, de pé do centro da cidade, em 1981, 80, para tentar aprovar o Parque do Peri. E dizer que hoje nós temos uma reserva de água de 140 mil pessoas, que é fundamental para as futuras gerações, né? E continuamos lutando pelas outras reservas de água aqui na ilha, em qual o Campeche faz parte dessa riqueza que debaixo do seu solo tem um dos maiores aquíferos de água da ilha de Santa Catarina. Perfeito, perfeito. E uma curiosidade, o senhor ainda surfa? Sim, assim, lentamente, né? Porque eu tenho um problema no quadril grave, né? Então, assim, meio que hoje está bem difícil hoje de surfar, não faço mais isso, estou bem devagar. Entendi. A associação de surf ainda continua ativa junto com a Mocan? Continuam unidas e trabalhando para a comunidade? Sim, a Associação de Surf do Campeche continua unida. Assim, o que acontece é que quando se passa para organizar eventos é uma coisa bem mais complicada, principalmente nessa fase agora da questão econômica do país. Assim. Então, mas continua dentro do possível, atendendo a comunidade, tentando resolver os problemas em parceria quando o município ou o segmento público ele atende, né, as reivindicações da comunidade, aí é mais fácil, né? Muito bom. E quais são as maiores dificuldades que o bairro enfrenta nos dias de hoje? Principalmente a falta de vontade política, né? Aí nossas lutas hoje principais tem a questão do campo da aviação, né, que é uma luta de 35 anos, que é o Pacuca. Nós lutamos, fomos a Brasília, eu tive a oportunidade de ir a Brasília, outros meus companheiros tiveram também, conseguimos uma reunião com o Lula, outra gente teve com o José Alencar, o vice-presidente, e conseguimos a metade do campo da aviação, né? Uma metade de 118 mil metros quadrados, que todo mundo fala em 114, mas é 118, porque tem uma diferença ali na área, e conseguimos fazer isso para a finalidade do parque. A luta pelo resto do campo continua ainda, entendeu? Para concretizar a vontade. A outra é a manutenção das áreas verdes, né? Em especial o Morro do Lampião, e o nosso corpo de duna. Nosso corpo de duna e o nosso corpo de restinga. Porque debaixo dessa riqueza, entendeu? Quando se fala em restinga, que é uma área úmida que está do Campeche, quer dizer que essas restingas que está atrás da duna, elas funcionam como uma esponja. Ela absorve toda a água da região, que vem do Morro do Lampião e desce, e isso mantém um lençol freático, né, vivo. Se ela for impermeabilizada, se ela tiver edificação em cima, se ela for asfaltada, essa água vai virar inundação. E a outra questão da segurança que é grave, né?